Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E aqui nós falamos que é caravana mesmo, porque tem outros corações aqui conosco e vários outros aí que nos assistem, nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externar aqui as nossas reflexões acerca do tema do Evangelho. E assim, para começarmos o nosso estudo de hoje, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. Gerson, você trouxe uma mensagem para a gente? Sim, uma mensagem que recebemos essa semana lá no centro, uma mensagem de André Luiz, que foi psicografada pelo Chico Xavier, chama Nos Domínios da Voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta, que assuste, e nem tão baixa, que crie dificuldades a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como estas: Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Ou já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Bom, Legal, bacana, Gé. Obrigada. Suzelei, pode fazer a prece inicial para nós, por favor? Sim. Então, após essa leitura, né, nos esclarecendo, nos exemplificando como deve ser a nossa voz em relação ao outro, para falarmos calmamente, com paciência com as pessoas. A nossa voz, ela demonstra tanta coisa, a bondade, a raiva, a mágoa. Então, estejamos atentos à nossa voz, à nossa palavra, e nesse momento nos acalmando, nesse momento relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos. Vamos nos elevando até nosso anjo guardião, nossos mentores. Vamos nos elevando até o mentor daqui da caravana, responsável pela caravana, às quintas-feiras. E todos juntos, vamos nos ligando, nos elevando até o nosso anjo Ismael, anjo de suprema beleza, com as suas asas douradas, que nos recebe, nos abençoa
nos prepara e nos leva até nossa Mãe Santíssima, Maria, nossa doce mãezinha, que nos abraça, nos envolve em seu manto de luz. Ela que conhece todos os nossos segredos, que nos conhece desde sempre. Maria nos leva agora até seu Filho amado Jesus. Ajoelhados espiritualmente, pedimos: Mestre, sê conosco agora e sempre. Mestre, obrigado pelos seus ensinamentos. Sabemos, temos consciência que temos muito ainda a percorrer, muito ainda a aprender, mas naquilo que aprendemos, que possamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzeli. E vamos para a leitura do Evangelho de hoje. Carlos, você pode ler para nós, por favor? Você abre seu microfone, tá bom? Você me lembra assim, né? Sim, vamos fazer a parte da indulgência, que é o 17º, que é o Bispo de Bordeaux, 1872, do A1. Sede indulgentes para as falhas alheias, qualquer que sejam, não julguem com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas, sobretudo, pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo Espírito que elas encerram, que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão. Somente o esquecimento de vossas faltas, esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos punharia, mas também nos vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis ao favor de sua graça para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação aos arrependimentos. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão,
fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai, pelo exemplo, essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a com ele mesmo, o fez por todo o tempo em que viveu na terra. Visível para os olhos de corpo, de como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo. Marchar sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele tomai a vós cruz e sube penosamente, mas corajosamente o vosso calvário, no seu cume está a glorificação. Que seja. Obrigada, Carlos. Então, aqui a gente está continuando no capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. E aqui continua nesse item 17 falando da indulgência. Então, a gente vai aqui para uma segunda parte que um outro espírito aqui traz para nós. Então, lembrando que a indulgência é o quê? É o ser cristão. É ser complacente, compreensivo com aquelas faltas alheias. Então, esse espírito aqui, ele já começa assim, ó, né? Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Não julgueis com severidade, senão as próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Então, ele já inicia a sua mensagem novamente aqui, nos dando a recomendação que perante Deus e suas leis, nós somos todos iguais. E nossa conduta em relação aos outros determina como essas leis elas são aplicadas a nós, né? Porque aí ele lembra da oração do Pai Nosso, né? Quando a gente faz aquela parte, né, da oração, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos ofensores. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz a gente estabelece ali um compromisso com Deus. E esse compromisso não é só de falar e fazer ali o Pai Nosso, mas é sim a ação, né? E a ação é essa caridade ativa. Então, é isso que ele pede para que a gente reflita. Porque se a gente tem capacidade, né, quando ele fala para que a gente seja severo conosco mesmo, com as nossas faltas, com a gente, não com o outro. Então, se a gente tem a capacidade de perceber os nossos erros, a gente já tem evolução aí para tentar evitá-los. Então, é isso que ele faz essa reflexão. Então, isso é se conhecer, porque a gente vem para se conhecer, para ter esse autoconhecimento. E através desse autoconhecimento, a gente vai evoluindo, né? Porque quando a gente julga o outro, a gente não conhece aquele outro, não conhece dos seus sofrimentos, não conhece o seu mais íntimo, não conhece as suas necessidades, né? Aquilo que levou aquela pessoa a agir daquele jeito ou de outro, a gente não conhece, gente. A gente só conhece a nós mesmos. Quando vem alguém contar alguma coisa para a gente só sabe um pedacinho. É um pedacinho de tantas histórias daquela pessoa e de tantas histórias aí de outras vidas também. Então, olha quanta história um espírito tem, né, gente? Então, a gente não tem conhecimentos do outro para que a gente julgue, a não ser a nós mesmos. Né? Então, ele pede para que a gente reflita, para ninguém assim querer sentar na cadeira de Deus. Mesmo porque Deus nem senta na cadeira, né, gente?
Deus não fica ali, né? Ó, você fez isso, você fez aquilo. O que João disse aí pra gente na Bíblia, né? João disse, Deus é amor, é todo amor. Então, aqui, esse Espírito, ele nos diz que perdoar, achei bem legal, não é somente colocar um véu ali, não é colocar um véu do esquecimento, porque ele fala que o véu, ele pode ser transparente, e o véu, ele é transparente, né? Então, a gente tem que tratá-lo, porque esse véu faz a gente ir carregando e a gente vê, a gente está vendo, né? Então, e como que a gente vai desenvolver isso? Que ele fala para a gente desenvolver esse perdão com amor. Aí, como que a gente vai fazer esse perdão com amor? É procurar ter bons pensamentos, bons sentimentos com aquele que nos fez algo ou que a gente se sentiu ali ofendido, né? E também, por isso que ele fala para a gente ser severo conosco mesmo, porque a gente tem que se autoconhecer. Por que que eu me senti ofendido com aquilo? Ah, então, e com aquele outro, a gente ter esse ato de amor, é desenvolver o amor. Não adianta a gente falar assim, ah, é aquele lá que fez tanta ofensa, eu vou sair amando? É difícil, gente, não é fácil não, não é tarefa fácil. A gente vai aprendendo. Então, coloca na oração, né? Ai, mas é difícil, Meire, colocar o nome daquela pessoa lá que me fez isso, me fez aquilo, né, na oração. Mas tenta, é um treino. E, gente, dá certo, hein? Dá certo. Porque, às vezes, a convivência para dar certo, você não precisa estar ali juntinho, né? Todo dia, toda hora, ou ficar no mesmo grupo, ou ficar se vendo. Não, pode ter a distância, mas essa distância sem mágoa, sem rancor, sem a ira, né? Então é emanando bem. E Carlos, eu vi que você abriu seu microfone, Luiz Carlos, pode falar. A Suzilei foi a primeira. Oi, A Suzelei, pode ser. Suzilei. Eu quero chamar a atenção no texto da oração que você também comentou, né? Uhum. Então, se a gente prestar bastante atenção, perdoai as nossas ofensas. Estamos pedindo a Deus que perdoa, né? Tudo aquilo que fizemos. Uhum. Daí diz, assim como perdoamos os que nos há ofendido. Então, veja, a gente está pedindo a Deus que Ele perdoe, e que Ele perdoe assim como nós fazemos. Então, como nós fazemos? Prestem atenção como é grave, né? É. Então, para que a gente seja perdoado, temos que perdoar de uma maneira sincera, porque estamos pedindo a Deus que seja igual. Entendeu a Uhum. graça da coisa? É. Se Deus vai nos perdoar, Ele vai nos perdoar com o coração, com a infinita misericórdia dele. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que usar da nossa infinita misericórdia, né? Perdoar de todo o coração mesmo, para ter como é que fala? Uma adesão aqui nessa oração. Senão Uhum. é preciso tirar essa palavra, porque É. se pedimos a Deus para nos perdoar, assim como nós perdoamos, então vamos perdoar certo, né? Senão não vai dar certo. É isso mesmo. Pode falar, Luiz. O Carlos fechou o microfone. Realmente, essa parte daqui é uma questão que envolve bastante aquilo que Kardec chamou de fé raciocinada. Então, ou seja, se você não pensar pelo espírito, pensar pela razão, você não encontra a solução. Porque o perdão, o que que é? Se no corpo, quando você faz um pequeno corte, ele deixa uma cicatriz, o perdão não significa o esquecimento, porque a cicatriz moral vai estar lá.
O que acontece? É a compreensão de que o outro ainda não está preparado para um nível melhor. Então, ou seja, é você compreender aquele que está inferior a você, nesse sentido. E aí a nossa dificuldade, porque o que acontece? Quando a gente se ofende, é como você mesma falou, é exatamente isso. É porque eu não me conheço ainda, eu estou sentindo as coisas ruins. Se lembrarmos que Jesus falou que para entrarmos no reino dos céus temos que ser igual a uma criança, né? O que significa? Porque criança e anjo não perdoam, porque não se ofendem. Entendeu? Então, é essa a nossa dificuldade. Quando nós deixarmos de nos ofender, automaticamente nós estaremos plenificados em Deus. Porque Deus também não se magoa, então ele não perdoa, porque não tem mágoa nenhuma, não carrega nada disso. É apenas uma forma natural de nós pedirmos, quando nós somos os ofensores, para que buscar a Deus o nosso próprio perdão, para que nós não caiamos novamente na mesma tentação. E aí nós vamos nos conhecendo melhor. E como você falou, é um autoconhecimento que vai nos libertar efetivamente e aceitar o outro como é. Isso mesmo. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, assim, ninguém mais abriu aqui o microfone. Então, podemos encerrar. A Cleide abriu. Cleidinha, pode falar. Só para dar uma continuidade no que o Luiz Carlos estava falando, né? Que a indulgência, ela nos liberta da nossa ignorância, né? A indulgência, ela nos leva para o caminho da caridade, como foi falado aí, né, entre vocês, porque a gente se libertando da ignorância, é como o Luiz Carlos falou, a gente não vai se magoar, né? A gente fica muito mais fácil, se acontecer alguma coisa de se magoar, é muito mais fácil perdoar, né? Perdoar de verdade, perdoar de coração. E assim, pelo texto, resumidamente, que a gente leu aqui, o que ele pede? Que a gente seja indulgente e seja um exemplo, né? Ensine as pessoas. Mas como é que a gente ensina? Com os nossos atos, os nossos exemplos, né? Quem foi o primeiro indulgente que a gente conheceu? Isso. Deus. E o segundo? Jesus. Nós somos a sequência dele. Então, é a gente primeiro, né? Porque o que a gente aprende na doutrina espírita, no Evangelho, não é buscar o reino de Deus dentro da gente primeiro, para depois a gente externar. Então, a gente, depois de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, a gente aprende a ser indulgente. E com isso, a gente vai dando os exemplos, vai mostrando os nossos atos e vai transformando as pessoas que nos cercam, né? Não, é simples? Não, né? Não é simples, mas, como você mesmo comentou, Meire, no começo, é um treino, né? Quando a gente percebe, flui, é tão fácil, você nem percebe mais. E assim, eu achei ótimo que o Luiz Carlos falou, porque ele comparou a criança, né? A criança não é magoável. Então, assim, tudo depende da gente mesmo, né? A gente tem que cuidar da gente primeiro, dentro da gente, porque se a gente não se magoa, a gente não tem por que perdoar. Na verdade, você entende a pequenez, o ato pequeno da pessoa que está do nosso lado, e a gente tenta mostrar que a pessoa está errada, mas se a pessoa também não perceber, está tudo bem também, cada um está no seu processo evolutivo, né? É isso. É isso mesmo.
Tanto que o Espírito aqui, ele nos convida, né, a seguir o nosso mestre, né? Que cada um carregue a sua cruz. Exatamente. Então, assim, vamos encerrar o nosso evangelho de hoje. Quantas reflexões lindas, né, gente? E Luiz Carlos, pode fazer a nossa prece final, por favor? E assim vamos nós nos envolvendo nesse momento em gratidão, agradecendo por essa reunião, por este estudo, por tudo que pudemos assimilar e divulgar. E com a lição que veio muito profunda para nós, da indulgência para com todos. Que esta palavra signifique muito da nossa vida e faça uma constante conosco. E assim, vamos fazendo, elevando, fazendo uma vibração por todo o bem universal, por todo o nosso planeta Terra, por todos os continentes, principalmente aqueles que ainda estão em guerras, crises, catástrofes, que possamos ajudá-los de alguma forma vencer todas estas barreiras, por todos aqueles que sofrem a depressão, a ansiedade, o medo, que tantos geram os suicídios hoje em dia, no desconhecimento da vida futura. Que elevemos os nossos pensamentos e auxiliemos o que for possível por nós. E assim vamos agradecendo a todos aqueles que estudam e seguem o Evangelho de Jesus, a nossa doutrina espírita, a nossa aliança, o Centro CEF da Fraternidade, abençoando a todos esta oportunidade rica que nos é dada. E com o nosso coração agradecido, vamos elevando a Jesus, o nosso Mestre, o Mestre que nos deixou o seu Evangelho exemplificado, o Evangelho de Deus. Que possamos, com ele, irmos aprendendo a seguir os seus passos moderadamente e sem entusiasmo conosco, para cada vez melhor nos conhecer na humildade serena e elevarmos. E a Deus a nossa gratidão maior por esta vida, que possamos dela extrair o melhor de nós e possamos cumprir com o nosso dever. E assim, agradecidos, vamos pedindo a Deus o encerramento deste trabalho, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, a nossa doce Mãe, e a todas as espiritualidades presentes, os mentores da casa, os mentores do trabalho, encerrando esse nosso estudo de hoje. Graças a Deus.